Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. Muita alegria de estarmos juntos em mais um estudo. Nós vamos continuar com o nosso formato de estudo, com uma breve apresentação sobre o capítulo, e depois os nossos companheiros do Grupo Humberto de Campos vão fazer uma relação com as obras básicas, preferencialmente o Evangelho, e eventualmente alguma outra obra. Nós vamos lembrar que não vamos estudar o livro todo, porque ele tem 20 capítulos e seria impossível estudarmos temas tão profundos em tão pouco tempo. Hoje nós vamos passar rapidamente sobre o capítulo 2, que é uma aula magna e que eu tive uma dificuldade imensa de selecionar algumas partes para trazer aqui. Gostaria de avisar também que o nosso grupo Humberto de Campos tem outros componentes queridíssimos, que são o Álvaro, a Leda, a Efigênia, a Kelly, e eu tenho algumas pessoas que tiraram alguma licença. Hoje estamos aqui com o Américo, e nós estamos aqui com uma equipe que trabalha efetivamente aos sábados. O Miguel trabalha com a mocidade e os demais trabalham nos cursos de sábado à noite. E talvez em outros momentos nós possamos trazer a equipe inteira, mas todos estão convidados a conhecer o nosso grupo e participar conosco também. Nós estudamos sistematicamente às segundas e quintas, tá bem? Então vamos passar ao nosso estudo. Vou compartilhar a tela para facilitar a nossa compreensão, porque as imagens auxiliam bastante. Nós vamos começar relembrando o finalzinho do capítulo 1, no momento da prece de Eusébio, que nós recomendamos a leitura detida dessa prece, que é muito profunda, de uma beleza que nós não temos condição de trazê-la aqui. E André Luiz nos fala que, naquele momento, ele foi dominado de júbilo. Ele diz assim: dominado de júbilo, vi que uma claridade diferente caía sobre nós em jorros cristalinos. Partículas semelhantes à prata eterizada, eterizada é fluídica, partículas semelhantes à prata eterizada choviam no recinto, infiltrando-se nas raízes das árvores mais próximas. Sublime felicidade inundava-me o ser. Reconheci na prece não só a manifestação da reverência religiosa, mas também o recurso de acesso aos mananciais do divino poder. Agora passaremos para o capítulo 2, a preleção de Eusébio. Eusébio, que é o paladino, o defensor do amor. E a preleção é um discurso didático e educativo, é uma lição antes da realização de uma tarefa. Eusébio estava preparando aquelas pessoas, 1.200 pessoas ali presentes, que teriam uma tarefa a desempenhar. Então, durante o sono, essas pessoas se deslocaram para lá. Nós relembramos que havia ali em torno de 1.200 pessoas, 80% eram encarnados e o restante eram desencarnados. E ele diz assim: enquanto vossos corpos repousam, exercitando-se para a morte, vossas almas partilham conosco a fraternidade e a esperança. Na aula passada, no estudo passado, a Rita de Cássia fez uma pergunta sobre a questão do sono. E hoje nós vamos respondê-la ao final desse estudo. Então, fiquem bem atentos que nós vamos responder
a duas perguntas que a Rita fez. E ele continua nos dizendo que adestrando faculdades e sentimentos para a verdadeira vida. Então, enquanto o corpo se prepara para a morte, o espírito se prepara para adentrar a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Não podereis guardar plena recordação desta hora, porque o cérebro é incapaz de suportar a carga de duas vidas, a carga da vida espiritual e da vida material. A lembrança do aprendizado persistirá no fundo do vosso ser. E ele diz que depois, quando eles despertassem, mediante a atuação dos espíritos, o canal da intuição funcionaria e eles sentiriam ali alguma das informações recebidas. Ele continua nos falando que o universo enquadra-se na ordem absoluta. É a perfeita harmonia. Tudo criado que é criado por Deus é harmônico e funciona perfeitamente. Mas que nós, aves livres, interferimos no plano divino, criando para nós prisões e liames, libertação e enriquecimento. E assim nós temos muitas oportunidades perdidas, utilizando os corpos sagrados. E é bom que a gente estude e pesquise e entenda que os nossos corpos são preparados no mundo espiritual em institutos próprios para a reencarnação por técnicos, por engenheiros de altos conhecimentos. Então, utilizando esses corpos sagrados que foram preparados para nós, perdemos, quais despreocupadas crianças, a oportunidade da existência. E tornamo-nos reprovados das leis soberanas. Então, olhe que sério isso, não é? A gente perder as oportunidades e sermos reprovados perante as leis de Deus. E ele nos mostra que nós vivemos numa dualidade. Nós recebemos a luz desde os primórdios, nós estudamos a ciência da espiritualidade consoladora. E nós temos conhecimento pela doutrina espírita, que nós recebemos os conhecimentos desde Krishna, desde Buda, Sócrates e tantos outros vieram, até Jesus veio e nos trouxeram os conhecimentos da ciência que nos revela as coisas necessárias para o nosso aprimoramento. E nós até gostamos disso que nós ouvimos, nós compartilhamos daquilo que nós ouvimos, mas nós optamos a viver na sombra, porque desde sempre nós nos consagramos ao aviltamento e ao morticínio. Nós tiramos as oportunidades, nós guerreamos, nós criamos todo tipo de situação difícil para os nossos semelhantes. E assim, nós contraímos pesados débitos e escravizamo-nos aos tristes resultados de nossas obras, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós já aprendemos com a doutrina espírita que tudo o que nós vivenciamos é resultado daquilo que nós fizemos em outros tempos. Então, estamos ainda escravizados aos nossos débitos passados, às nossas más ações. E assim nós chegamos à modernidade. Aqui nós vamos fazer um parênteses para falar que essa obra tem 75 anos, mas parece que ela foi escrita hoje, para os dias de hoje. E nos diz assim, Eusébio, foi assim que chegamos à época moderna em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está naufragando.
Estamos todos passando por essas desarmonias, mas que foram criadas por nós mesmos. E por quê? Porque de cérebro evolvido, ou seja, evoluído, e nós temos uma grande evolução tecnológica, mas os nossos corações permanecem imaturos. Então, nós nos aprimoramos na arte de destruir o progresso espiritual, do qual nós estamos nos afastando. Se nós continuamos pensando só nas questões materiais, nós estamos nos afastando do progresso espiritual. E assim, nós temos várias ameaças. Ele nos mostra que nos séculos passados, as cidades desapareciam pelo massacre dos conquistadores sanguinários que promoviam as guerras e matavam, esfolavam, tiravam tudo das suas vítimas, sem pensarem que também morreriam um dia, achando que poderiam viver eternamente aqui. Hoje ainda a humanidade sofre com a espada homicida e as bombas devastadoras. Nós sofremos com vários problemas, estamos vivenciando muitos problemas. Mas muitas doenças graves já foram dominadas, outras ainda estão a caminho de serem debeladas. Atualmente estamos vivenciando essa grande pandemia e nós temos esperança de que ela seja também debelada, que ela seja parada, que ela seja que se encontre soluções para ela. E a ciência tem trabalhado para isso. Porém, ele nos faz um grande alerta. Existe uma nova ameaça, o profundo desequilíbrio, a desarmonia generalizada, as moléstias da alma. Porque os seres humanos convertem a Terra em campo de hostilidades. E nós podemos constatar isso nas nossas redes sociais hoje, essa guerra de ideias, qualquer palavra que se diga vira uma confusão, uma hostilidade sem fim, com cancelamento das criaturas, com o linchamento social. E os seres humanos empenhados em disputas intermináveis e em duelos de opinião geram essas situações. Conduzidos por desvairadas ambições, abeiram-se de novo abismo, porque estamos voltados mais para as questões materiais do que para as questões espirituais. E assim, o novo abismo é a alienação mental, um redemoinho devorador que desintegra os patrimônios celulares da vida física. E a OMS nos fala que os transtornos mentais afetam 700 milhões em todo o mundo. A depressão é a segunda causa de invalidez no mundo inteiro e é uma das maiores causas de suicídio. Aqui em Portugal, era, antes da pandemia, a primeira causa de morte era o suicídio em razão da depressão. Essa alienação mental atinge os tecidos sutis da alma, invadindo-nos o cerne do próprio perispírito. E ela surge vagarosamente, sem que ninguém perceba, e não dá sinais físicos, nós não temos sinais físicos, não temos um sangue derramando, não temos uma ferida, não temos um caroço, não temos nada que nos mostre que ali está começando um processo de doença. Assim, a nossa civilização está prejudicada. Quase todos os quadros da civilização moderna se acham comprometidos na sua estrutura fundamental. Então, precisamos mobilizar todas as forças ao nosso alcance a serviço da causa humana, que é a nossa própria causa, a causa de todos nós. Todos nós, seres humanos, precisamos nos mobilizar em favor dessa causa que é comum. E ele nos fala do trabalho salvacionista,
O trabalho salvacionista não é exclusividade da religião, constitui ministério comum a todos. Graças a Deus que hoje nós já temos inúmeras organizações voltadas para trabalhar essas questões. Eu vou citar aqui rapidamente o CVV, que se manifesta, que trabalha em favor das criaturas que estão com dificuldades, estão em solidão e correndo o risco do suicídio. Não é? É muito importante que tenha essas instituições. E é de todos. E o CVV, por exemplo, não tem uma ligação com a religião. É totalmente... É uma organização que não tem fins religiosos. Porque dia virá em que o homem reconhecerá a divina presença em toda parte, em qualquer lugar nós vamos encontrar, reconhecer que Deus ali está. Brilhe a vossa luz, nos disse Jesus, e Eusébio nos orienta aqui. Se buscais orientação para o trabalho sublime do Espírito, não vos esqueçais da vossa luz própria, porque não basta crer na imortalidade da alma, não basta acreditar que nós vamos sobreviver depois da morte. É inadiável a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime ao redor de nós, onde quer que nós formos e com quem nós estivermos. E ele continua nos mostrando que a porta não se abre a espíritos que não se divinizaram pelo trabalho incessante de cooperação com o Pai Altíssimo. Então, é preciso que nós trabalhemos em cooperação com o nosso Pai, que é Deus. Trabalhando pelos nossos semelhantes, nós estaremos trabalhando, fazendo um trabalho de cooperação com o nosso Pai. E o solo do planeta é o círculo de colaboração que o Senhor vos confia. Deus nos dá esse solo, essa terra, para que nós possamos colaborar com o progresso nosso e dos nossos semelhantes. E ele faz essa pergunta: como sanar a loucura se não vos transformardes em imãs que mantenham o equilíbrio? A harmonia interior é a aquisição espiritual só acessível no templo do Espírito, internamente, conosco mesmos. Agora nós estamos vivenciando a pandemia que nos colocou dentro de casa. Não temos mais os templos de pedra, mas nós temos o nosso templo interior que precisa ser acessado, trabalhado e divinizado. E ele continua nos mostrando que faz-se mistério acendamos a luz em amor fraternal à frente do serviço. Nós trouxemos essa imagem do bom samaritano, que é uma escultura que representa o bom samaritano, que Jesus nos coloca como a imagem do amor em pessoa, da caridade em pessoa, porque esse samaritano era perseguido pela classe dos judeus, e esse que está caído é um judeu, e o samaritano foi capaz de, mesmo sendo perseguido, auxiliar aquele que estava caído. E não bastará a crença que espera, não adianta crer, é preciso, é indispensável, é o amor que confia e atende, transforma e eleva. E o samaritano foi capaz de atender, de confiar naquele que era o seu perseguidor, de transformá-lo e de auxiliá-lo na elevação. Assim, ele ainda nos diz que a missão essencial do espiritualismo, que ela tem uma missão. O espiritualismo, nos tempos modernos, não pode restringir Deus entre as paredes de um templo de pedra. Os templos de pedra já não podemos mais frequentá-los em razão da pandemia. É preciso que nós agora olhemos onde é que nós vamos trabalhar
e nos ligar a Deus. Porque a nossa missão essencial é a de converter toda a terra em um templo sagrado de Deus. Qualquer lugar é um templo sagrado de Deus. Não reclamemos ingresso em mundos felizes antes de melhorar a própria terra. Então, nós precisamos melhorar esse espaço aqui para merecer um lugar melhor em mundos melhores. A nossa apresentação e a nossa fonte bibliográfica está toda aqui relacionada. Ela foi feita com base no disposto na Lei número 9.610 de 98, artigo 46, incisos 3 e 8. E a do livro No Mundo Maior, as imagens são do sítio do Pixabay. Agora, eu vou parar aqui a minha apresentação e nós vamos abrir para os comentários dos nossos companheiros. Assim que eles terminarem, nós vamos passar para as perguntas. Vamos lá, gente, pode começar. Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria estar novamente com vocês. Eu fiz um destaque aqui que me impactou muito quando o André Luiz, após as ocorrências da prece de Eusébio, ele nos diz que foi dominado de júbilo, sublime felicidade inundava-lhe o ser. Foi quando, então, reconheci na prece o recurso de acesso aos mananciais do divino poder. Nós vinculamos essa fala tão preciosa de André Luiz a uma mensagem de Santo Agostinho, tão presente nas obras da codificação. E essa mensagem está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, cujo título é Felicidade que a prece proporciona. E Santo Agostinho nos convida e nos diz o seguinte: vinde, vós que desejais crer. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos conceder todos os benefícios. A prece. Ah, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. Essas palavras nos dão uma pequena noção da alegria que sente aquele que se coloca em contato com os mananciais de recurso da providência, através da prece. E é também no Evangelho segundo o Espiritismo que nós temos 2 capítulos dedicados a nos trazer informações, esclarecimento a respeito desse recurso tão precioso que nos permite a comunicação direta com Deus, o nosso Pai e Criador. Passo. Boa noite, queridos irmãos. No slide onde Eusébio fala das aves livres criando prisões ou libertações, vemos 3 leis em andamento. A do livre-arbítrio, o da ação e reação, como a nos dizer, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. E por mais que venhamos a interferir nos planos divinos, a lei do progresso sempre agirá colocando tudo em ordem. Vejamos a parábola do filho pródigo, registrado em Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 32. Quando o filho imaturo deixa o pai levando consigo a parte da sua herança para vivenciar as sensações grosseiras, interferindo assim nos planos divinos, temos aí o livre-arbítrio, mas ele sofre todos os tipos de dissabores em decorrência de suas escolhas. Lei de ação e reação. E cansado das sensações grosseiras, retorna aos braços do pai, agora amadurecido. Lei do progresso. Um outro exemplo impactante é Maria de Magdala. Ela tinha sede de amor e fez escolhas equivocadas que lhe trouxeram vazio e sofrimento. Mas, quando conheceu o divino Mestre Jesus e tomou contato com o amor sublime, aquele que mata a sede da alma, redirecionou seus passos. E é por isso que Alcione, no livro Renúncia, nos adverte:
A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. E ela passou por esse estágio e vale a pena a gente também percorrer esse caminho. Leia o capítulo 20 do livro Boa Nova, psicografia do Chico Xavier e o Espírito Humberto de Campos. Vale a pena. Passo. Boa noite, colegas estudantes da codificação espírita. Uma grande alegria nós podermos nos reunir em torno dessas páginas luminosas. E nós escolhemos para esta noite fazer uma pequena regressão histórica em torno da ideia de que a história da civilização propriamente dita, ela tem sido marcada por momentos de luz e treva, conforme já foi assinalado anteriormente. Mas nós queríamos trazer alguns exemplos. O primeiro movimento iluminista ocorreu na Grécia. E o segundo, nós sabemos, foi o iluminismo francês, que se completa com a codificação kardeciana. Essa é uma introdução que eu tomei a liberdade de colocar, introduzir a codificação como um elemento de iluminismo da humanidade. Porque, de fato, a doutrina espírita traz para nós um novo paradigma, e o surgimento dela é que dá um basta ao crescimento do materialismo. Tristemente, porém, nos cabe assinalar que tais períodos entre um iluminismo e outro foram e são ainda embaçados no seu brilho por ondas de violência de toda ordem, onde a guerra surge como a maior delas na sua crueldade de uma forma avassaladora. Daí, voltando então ao pensador Eusébio, né? Quando ele é por esta razão que nossos celeiros de luz têm permanecido vazios. O vendaval das paixões fulminantes de homens e de povos passa ululante de um a outro polo a semear mau presságio. Seria, então, o caso de nos perguntarmos, voltando lá ao mundo antigo. Paulo, na estrada de Damasco, perante Jesus, faz aquela pergunta que todos nós conhecemos. Senhor, que queres que eu faça? E ele, Paulo, ouvindo o sublime amigo, fez, à custa de muito sacrifício, de muitas dores, merecendo o título de apóstolo dos gentios. Isto é, movimentou céus e águas para realizar a tarefa de evangelização. Nós já estamos passando da hora de meter a mão na massa. Passo. Pegando o gancho do que o Miguel falou sobre a história da humanidade, vamos relembrar então a gênese de quando nós já temos aquele conhecimento trazido nas obras de Edgar Allan e depois narrados também a Caminho da Luz por Emmanuel e por irmão Aldo no livro Universo e Vida, quando os exilados de Capela, aquele orbe da constelação da Estrela de Capela, na constelação do Cocheiro, foram então degradados aqui para a esfera espiritual da Terra e recebidos aqui por Jesus. E eles reencarnariam com dupla missão, que seria auxiliar aqueles povos primitivos e também dar um impulso, progresso à Terra. E Jesus prometeu ele que enviaria emissários e que efetivamente estaria sempre ao lado dele, e em determinado momento estaria até mesmo com eles, o que realmente aconteceu. Mas o que houve então? Levado por vícios, né, por leviandades, por uma série de animosidades que eles já traziam no espírito, eles não conseguiram vencê-los e exacerbaram ainda mais isso pelos campos da violência, pela ambição e pela dominação de outros povos. E culminou, como disse o Miguel, na civilização que hoje nós atingimos. Houve progresso material? Sim, houve. Nós não podemos dizer que não houve progresso. Mas
nós deixamos de crescer na parte moral por desobedecermos e não seguimos os ensinos que nos foram trazidos. E hoje nos debatemos com uma humanidade à beira de depressões, cheias de problemas e dificuldades. Vamos enfrentar mais uma vez, provavelmente já estamos enfrentando, um degredo, isto é, um exílio daqueles espíritos que não aceitaram o amor incondicional de Jesus. E eles, então, serão matriculados em escolas inferiores, a fim de que aprendam as lições do amor ao próximo como a si mesmo. Então, nós teremos uma terra renovada, consoante a promessa de Jesus, quando ele disse que os mansos herdariam a terra. E somos nós, que já temos um certo conhecimento, que temos que contribuir, como diz Eusébio, para que isso aconteça. Eu passo. Meus queridos, boa noite. Vocês viram aí com a Silmara na apresentação e nós já sofremos várias ameaças incontáveis que nós já sofremos, que muitas delas estão sendo já muito combatidas. Mas tem as ameaças sutis, e ela colocou isso em vários slides aí, que foi tratado, então, no slide que fala dessa ameaça, que é a ameaça das nossas moléstias da alma. Quantas moléstias da alma nós estamos tendo aí, meus amigos? Vejam bem, já foi citada a depressão, já foi citada o suicídio, mas nós esquecemos aí da obsessão, do egoísmo que nós trazemos dentro de nós, do orgulho, da vaidade. E também já foi citado aí que tudo isso é causado por nós. Nós possuímos um livre-arbítrio, nós já sabemos disso. E essa resposta de que nós somos, podemos agir de forma infinita, nós temos livre o pensar e esse agir, é uma coisa muito ampla, e essa resposta foi dada a Kardec lá no Livro dos Espíritos, na questão 843. Então, se somos livres para agir, para pensar, para fazer o que nós quisermos, a Kátia diz que nós temos que colher o que nós plantamos. E aí nós plantamos coisas que são contrárias às leis de Deus. E em sendo contrárias às leis de Deus, nós sofremos ameaças constantemente, não é verdade? Mas nós temos um objetivo. E esse objetivo que nós temos é comentado por François, lá no capítulo 5 do Evangelho, no item 25. E que também já foi dito aí. Nós temos objetivo. Nós todos, sem exceção, queremos a felicidade. E também queremos ser livres. Livres e isso para acontecer, nós temos que lembrar o seguinte: nós precisamos nos melhorar. Ninguém é livre sem cumprir com as leis. E ninguém pode possuir a felicidade completa também se não agir mediante as leis de Deus, não é verdade? Então, como esse mundo nosso não nos permite essa liberdade, essa felicidade tão almejada, nós desanimamos. E é esse desânimo que nos leva à depressão, ao suicídio, à atração dos obsessores para junto de nós, porque o nosso pensamento está ainda não fortalecido na fé. Mas, como disse a Jamila, nós temos a alegria da prece. E esses espíritos benfazejos, eles nos fortalecem, trazendo para nós recursos que nos farão sair das nossas dificuldades. Então, vejamos, temos tudo a nosso favor. Essa questão de sintonia do nosso pensamento é que nós temos que pensar nela, né? Para a gente poder trabalhar melhor essa questão de afastarmos as ameaças. 5 minutos.
Ok, eu vou interferir aqui, porque nós já estamos extrapolando um bocadinho, vamos nos conter dentro do tempo. Continuemos. Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Seremos breve aqui. Na preleção de Eusébio, que nos chamou bastante a atenção, é a questão que ele fala do prejuízo, da civilização estar prejudicada ou ser prejudicada. E é o seguinte, e ele fala o seguinte: é necessário mobilizar todas as forças ao nosso alcance, a serviço da causa humana, porque também é a nossa própria causa. Isso impactou demais. A gente quer que a humanidade e a civilização seja assim, benéfica, seja evoluída, onde haja harmonia. Então, a gente precisa também se melhorar. Na questão 789 do Livro dos Espíritos, Kardec faz um comentário muito interessante. Ele fala o seguinte: a humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e se instruem. Ou seja, o progresso, está falando do progresso, e o progresso é uma lei da natureza. O objetivo da encarnação, e pela encarnação a gente progride, é fazer os espíritos chegar à perfeição. Quem são esses espíritos? Nós. Nós vamos viver na matéria, nós vamos com todas as dificuldades que a gente tem vivido ao longo desses anos todos, nossa existência, e das existências anteriores. E também, na encarnação, é pôr o espírito em condições de executar a parte que lhe cabe na criação. A gente tem uma parte na criação, sim. Aí, fazendo a nossa parte, nos melhorando, tanto intelectualmente quanto moralmente, a gente contribui para a obra geral. Como é que a gente faz isso? Fazendo na vontade de Deus, utilizando nossa inteligência, nossa virtude, para atender às nossas necessidades, a necessidade do outro. Foi trazido o exemplo do filho pródigo, do samaritano, cuidar das necessidades do outro. Aí o espírito se realiza em si o seu progresso, e aí ele progredindo e se aproxima de Deus. Ele progredindo, tudo progride à sua volta, porque o progresso está na natureza. E tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Está lá no Livro dos Espíritos. Como a nossa vida é elevada, é considerada, isso implica, sim, na nossa vida futura, no desenvolvimento, no progresso, nas coisas, na felicidade que a gente espera e almeja, para sempre estar contribuindo. Então, melhorando, o espírito se torna digno da felicidade pela qual ele foi destinado. E é preciso, então, o que a gente precisa fazer hoje, agora, na vida presente? Eliminar esse orgulho que faz calar o nosso coração. Essa inveja. Maravilha, Cordélia Maria. Muito obrigada. Seu tempo esgotou. O assunto é muito interessante. É demais, e você está linda falando, mas eu preciso passar à frente. Vamos lá, minha gente. Vamos lá. Eu sou a próxima aqui. Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. E eu destaquei, me chamou muita atenção, a questão do trabalho salvacionista, que não é exclusividade da religião, nos disse Eusébio. Então, constitui uma tarefa que é comum a todos nós. Então, um dia virá, disse ele lá, né, a gente viu na apresentação, que o homem há de reconhecer a divina presença em toda parte. Então, aqui ele está afastando todas as soluções particularistas, sectárias, né, que caracterizam aí as religiões de um modo geral. Isso porque o esforço sincero e que é necessário para esse trabalho salvacionista é aquele que se dirige ao bem de todos, não tem outra forma. E esse sentimento universalista é justamente aquele que move a pessoa de bem, né, como o Evangelho nos ensina, que é aquela pessoa que é boa para com todos, sem distinção de raça, nem de crença, porque vê todos como irmãos. Então, ela respeita as convicções sinceras e não repudia aqueles que não pensam como ela. E na Gênesis a gente vai ver que Allan Kardec vai afirmar que só vai haver essa tão desejada fraternidade quando a fé for baseada em princípios que toda a gente aceitar. Então, tem que ser princípios que todos aceitem, né? Que é justamente o que o Espiritismo veio nos mostrar em relação à fé raciocinada. Passo minha palavra. Muito boa noite, minhas amigas, meus amigos, minhas irmãs e meus irmãos. Quantas reflexões, hein?
Quantas reflexões. Eusébio falou muita coisa aqui, né? Mas essa, quando ele coloca o seguinte, que para as nossas realizações não bastar a crença da espera, não, disse Eusébio. E que é indispensável o amor que confia e atende, transforma e eleva. Isso foi o que Eusébio disse. E Eusébio ainda disse mais. Ele disse que para que a gente seja um instrumento do bem, acima de tudo, não devemos ficar expectados com a graça. Ou seja, querer que a coisa venha assim, de repente. E que essa tarefa demanda coragem suprema e devoção a Deus. Isso tudo ele disse lá para nós. Então, nós tomamos a liberdade, não sei se Eusébio concorda ou não. Quem quiser, desencarna depois e pergunta para ele. Mas nós fizemos uma relação com o capítulo 25 do Evangelho, buscai e achareis, porque nos explica Kardec lá que o buscar e achareis é o princípio da lei do trabalho e, por consequência, a lei do progresso. Porque nos diz Kardec que o progresso é filho do trabalho, porque o trabalho põe em ação as forças da natureza. Então, nesta fala de Eusébio, o que a gente percebe? Ele está pedindo para a gente sair do comodismo, para a gente sair e a gente buscar, ao invés de esperar dos outros, esperar o seguinte, a gente mesmo ir e fazer. Nós sempre podemos fazer algo de bom. Grande abraço. Olha, pessoal, tínhamos aqui o Rodolfo para falar, mas o Rodolfo parece estar com problemas da internet. E conforme eu prometi, então nós vamos fazer o seguinte, deixa, se ele conseguir entrar, ele fala. Enquanto isso, nós vamos fazer... A Rita fez 2 perguntas. A primeira é se tem um horário certo para a gente dormir. E aí, quem quiser responder, levanta a mãozinha assim para mim, aqui, ó. Assim. Se tem um horário certo para a gente dormir, não é? E a segunda, já vou deixar a segunda no ar. A segunda é: se nós trocarmos o dia pela noite, teremos chance de participar de uma reunião como essa? Será? Vamos responder a primeira. Márcio levantou a mão. Fala, Márcio. Não, eu quero só falar uma questão de ordem. É porque essa pergunta da Rita é muito interessante, porque lá no livro, Eusébio diz que vem de madrugada, não é isso? E pega os médiuns no sono. Então, a Rita está perguntando o seguinte, olha, mas e quem troca a noite pelo dia? Será que perde? Quem dorme tarde, perde? Então, Rita, tranquilo, viu? Não perde, não, porque a espiritualidade sempre está trabalhando de dia e de noite. Neste exemplo aqui, Eusébio veio à noite, mas existem os espíritos que trabalham na parte do dia. Fica tranquila, viu? Olha, tudo bem, mas a pessoa que troca a noite pelo dia, porque ela está trabalhando, vamos supor, o médico, o enfermeiro, que trabalham à noite, e aí descansam durante o dia, né? Esses, pelo que o Márcio falou, os espíritos vão auxiliar, não é, Márcio? Exatamente. Agora se trocar a noite pelo dia por causa da farra, aí já é diferente. Aí, para ficar ali nas redes sociais conversando, ou para ir para a noitada, para fazer, enfim, coisas que não estão compatíveis com esse tipo de reunião. Será que nós vamos conseguir participar? É verdade. Então, não consegue. Aí não consegue, né? Nara?
não vamos participar hora nenhuma desse jeito, porque há de ter uma sintonia mental com essas forças superiores da vida. Como é que a gente vai entrar numa reunião lá, depois de ouvir um batuque bem forte, tá com a mente toda voltada para outros fins que não essa do mundo espiritual? Nós vamos para lugares. Se deitou, dormiu, nós vamos para onde? Para locais que nós sintonizamos durante o dia. E à noite, ou de manhã, vamos estar com eles. É a sintonia de pensamento. Olha, o Márcio levantou a mão e a Jamila também, mas eu vou dar a vez para a Jamila, porque nós queremos ouvir as damas primeiro. Tem um outro aspecto que é muito interessante, Samara, que é a questão da lei de sociedade, né? A gente tem que conviver com as pessoas, né? Por exemplo, os adolescentes que trocam o dia pela noite, né? Vamos botar agora só os adolescentes, né? Trocam o dia pela noite. Perdem o convívio com a própria família, né? Porque as pessoas que têm os seus horários regulares usam o dia para o trabalho, para as atividades, e a noite para o repouso do sono, né? E quando a gente troca deliberadamente esse assunto, a gente perde essa convivência que é tão salutar e que é necessário para o nosso progresso. Inclusive, a própria medicina já nos recomenda isso, a questão da preparação do nosso corpo físico para dormir no horário da noite. São produzidos hormônios específicos nesse horário que nos trazem o equilíbrio emocional, que nos proporciona a saúde do nosso corpo físico, o bom funcionamento das nossas células. Então, a gente pode olhar pelo lado espiritual tudo o que vocês já disseram, mas a gente olhar também para os cuidados desse templo que nos é concedido para que a gente viva bem aqui e conclua os nossos propósitos aqui na Terra. Antes de passar para o Márcio, eu vou citar aqui o Evangelho, porque nosso grupo estuda buscando o Evangelho sempre, não é, gente? Então, o Evangelho nos recomenda cuidar do corpo e do espírito. Portanto, nós temos que cuidar e seguir as orientações para o corpo, as orientações médicas para o corpo e seguir as orientações espirituais para o nosso espírito. Pode falar, Márcio. Você acabou de falar o que eu ia falar aí. Aí não vale. É que eu sou médium. Captei seu pensamento. Mas é verdade isso aí. O Evangelho já fala para a gente cuidado com o corpo e com a mente. E a Nara falou muito bem aí. Da gente começar a pensar no nosso sono, na qualidade dele, para ter oportunidade de participar de palestras tão boas como essa que o Mundo Maior traz para nós aqui através da mediunidade do Chico, é no momento que a gente acorda. A gente vai cuidar, não é na hora que vai fazer a prece à noite, é já durante o tempo que estamos em vigília, estamos acordados, é que a gente começa a cuidar do corpo e da mente. Ô, Márcio, agora eu fiquei preocupada. Você falou uma coisa aí, eu fiquei preocupada. Quer dizer que se eu ficar perturbadinha o dia inteiro, estou com um monte de problema, estou ali, brigo com o cachorro, com a vizinha, e na hora de dormir eu faço a oração, não resolve, não? Olha, é sempre bom fazer a oração, mas não fica esperando milagre, não, né? Eusébio falou para nós aqui, né? A gente não ficar esperando a graça. A gente tem que fazer, né? Só a prece à noite, depois que brigou com o gato, o cachorro, o pai, mãe, filho, só a prece não resolve. Ok. Gente, tem alguma pergunta aí no chat? Veio alguma pergunta, alguma observação dos colegas? Só temos aqui uma observação, não é uma pergunta, é a observação do Pedro Inácio. Ele fala que, né, na sua última apresentação, a apresentação do seu
slide último aí, ele diz o seguinte, que esse final lembra-o de que, assim como o templo deverá ser atualmente nosso planeta, também não serão as relações que nos salvarão, mas a nossa própria adesão espiritual. As religiões. Religiões, né? Ah, sim, religiões. Então, me corrigindo, Edilson me corrigiu. Obrigada aí, pessoas. Olha, então repete aí, Nara, por favor, porque ficou Então, um vamos finalzinho lá. meio confuso. Esse final me lembra que, assim como o templo deverá ser atualmente nosso planeta, também não serão as religiões que nos salvarão, mas a nossa adesão espiritual. Muito bem, Pedro. Pedro foi um estudante lá do nosso curso Memórias do Padre Germano. E é isso mesmo que o Padre Germano também falava, né, Pedro? Que ele fala que não são os templos, inclusive ele ensinava os fiéis a rezar em todos os lugares, onde iam, onde estavam, na natureza, para se ligar, porque ele não são os templos de pedra que vão fazer com que nós cheguemos até Deus, nos liguemos a Deus, é o nosso templo interior. Selmara, temos uma pergunta aqui do Epaminondas Diga lá, minha Alencar. querida. Vamos lá. Ele pergunta o seguinte: o que devemos dizer para o espírita que acredita que para receber ajuda espiritual precisa estar ligado ao ambiente físico de um templo? Quem quer responder? Vai lá, Márcio. Muito bem. Vamos responder pelo Evangelho também, né? Porque lá no Evangelho, Kardec nos traz lá que não existe fora da verdade não há salvação, fora da igreja não há salvação. E sim, fora da caridade não há salvação. Então, aí você pergunta aqui, o que a gente deve dizer para essa pessoa? Olha, é difícil dar conselho, mas o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que, olha, não há necessidade. O importante é a gente fazer o bem. Se nós tivermos abertura com essa pessoa para falar com ela sobre o que o Eusébio falou aqui hoje, da gente não ficar na expectativa delirante, da gente poder falar exatamente o que o Eusébio falou nessa palestra aqui hoje, que vai depender das nossas ações. Se a gente tiver essa abertura, vamos conversar, vamos bater papo. Não é isso? Por quê? Porque está longe da gente, somente num centro espírita, a gente poder realizar o bem. A gente realiza o bem fora, o tempo todo, 24 horas por dia. Nós temos oportunidade para isso, né? A Jamira levantou a mão e vai ser a última intervenção. Um segundo, eu pergunto, o que seria de nós nesse momento em que nós não estamos frequentando a nossa casa, o Cefac, né? E nós continuamos trabalhando e recebendo as bênçãos, onde quer que nós estejamos. Bem, nós agradecemos a participação de todos. Nós estamos muito felizes com essas participações e nós passamos a palavra para o Edilson para o encerramento, que não há mais tempo para continuarmos. Muito bem, meus irmãos, nós agradecemos aí a todos os que participaram, o trabalho que foi feito de estudo essa semana, lembrando que a semana que vem nós temos a terceira aula e ainda teremos mais uma, porque são 4 aulas que nós estaremos aí trabalhando a obra no mundo maior. E contamos com a presença de todos. E nesse momento, para encerrar a nossa reunião, vamos lembrar que mesmo estando fora do templo, nós podemos fazer a comunhão de pensamento, porque aonde nós estivermos, nós temos a capacidade, utilizando, não é, do fluido cósmico universal, transmitir o nosso pensamento, porque ele trafega através do fluido, como o som também faz para atingir longas distâncias e encaminhar aquilo que lhe é desejado.